Isso, muito bom. Muita gente conhecida entrando, a gente agradece bastante a presença de todos. Numa sexta-feira, às 7 horas da noite, né, Jaque? É um desafio um pouco grande, mas É audacioso, viu, Mari? Mas isso aí quer dizer que são pessoas assim que estão super envolvidas, estão preocupadas exatamente assim, em busca, né, de coisa nova, em busca de novas oportunidades. Eu acho que essa é a ideia, né? Então esse vamos. é um desafio futuro, na verdade, né? Um desafio que a gente já vem vivendo e que a tendência é aumentar no futuro. Então, é isso aí. Vamos bater um papo bem legal. Pessoal, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Meu nome é Mariane, eu sou coordenadora de capacitação da Gestap, estou aqui representando toda a equipe da Gestap. A Jaqueline é nossa convidada, uma parceiraça nossa, uma grande amiga, É isso tá? aí. Para quem não conhece a Jaque ela é jornalista, pedagoga e especialista em consultorias de gestão de pessoas focada em fazendas, né, Olha, Jaque? Então, a é isso Jaque aí. O tem pessoal do uma... Rio Grande do Sul, Mari, olha, muito bom Olha, aí. muito legal, É isso muito aí. Já bom. estamos há 24 anos trazendo um trabalho para dentro do agro. É um nicho que às vezes passa por despercebido e às vezes não tem profissionais que conhecem, que estão inseridos dentro do agro e já teve experiência dentro do agro, né? Então, geralmente, as experiências que a gente tem, né, Mari? As pessoas terminam suas faculdades, terminam a sua formação e vai para a cidade. E eu sempre digo aí que o agro tem oportunidade e as porteiras estão abertas para muita gente, né? Então é isso aí. O E, pessoal do Mato Grosso do Sul, ó, show de bola. Bem-vindos aí. e o nosso maior desafio, né, Jaque, é esse, é gestão de pessoas mesmo. Então, assim, é como lidar com as pessoas, como a gente vive dia a dia com as pessoas. Então, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Né? Eu vejo que isso é um enorme desafio e que existe técnicas, existe várias coisas com que a gente consiga desenvolver isso e alcançar um objetivo final, né, Jaque? Com certeza. Então, assim, o que a gente vem percebendo, trabalhando dentro desse nicho, é que quem estiver em busca e quem, né, tiver aberto a compreender o que a gente pode levar de melhor para dentro do campo, com certeza vão se destacar. E eu não tenho dúvida, eu garanto para vocês que o diferencial competitivo hoje do agronegócio, dentro da pecuária principalmente, é a gestão de pessoas. Pessoas qualificadas, né? Pessoas que têm buscado aí a se qualificar para levar melhor para a sua equipe, para qualificar melhor a sua equipe também. Às vezes são lideranças que estão buscando o seu próprio desenvolvimento e proprietários, né, Mari, que estão É isso mesmo. buscando possibilidades de qualificar a sua equipe. Às vezes o cara fala assim, eu vou treinar, o cara vai embora. Eu não sei o que é pior, ficar com ele é ruim, que ainda não está qualificado, ou ele treinar e ter possibilidade de talvez perder. Mas a gente só Isso perde mesmo. quando a gente não tem uma política correta para reter o talento que você tem na propriedade, né? E você também, colaborador, claro, né, de antemão, a partir do momento que você tem buscado qualificação, não se preocupe, que em algum momento alguém vai verificar seu trabalho. Eu sempre falo que o dinheiro, né, o salário, que é muito importante, é a consequência daquilo que a pessoa vai galgando e vai demonstrando no dia a dia. Então, não precisa ficar preocupada. Às vezes a pessoa entra, ela já quer um aumento salarial ontem. Calma, as coisas vão começar a andar. Então, eu sempre falo que a gente tem que cobrar, mas primeiro a gente tem que mostrar o nosso valor e mostrar o potencial. E aos poucos as Eu acho que pessoas vão verificando aí. Eu acho que isso é que é isso mesmo. importante. E é até isso que nos fez trazer o tema, né? Como formar uma boa equipe para a pecuária do futuro, né? E quando a gente fala em pecuária do futuro, é a pecuária que já está acontecendo, né, Jaque? Então, é os desafios do dia a dia. A gente percebe que está tendo um aumento muito significativo na intensificação, né, dentro do sistema de produção. Então, a gente vê aí aumento de confinamento, terminação intensiva a pasto, bem-estar animal é uma coisa que está sendo muito cobrada e que já passou da hora da gente começar a trabalhar isso dentro das fazendas, né? E que para que a gente obtenha uma meta traçada dentro da fazenda, isso é totalmente dependente da equipe. E é justamente por isso que a gente trouxe esse tema, né? Qual é o desafio que a gente tem pela frente
e como que a gente precisa já começar a se preparar para passar esse desafio, né, Jaque? Mari, é muito engraçado. A pecuária do futuro já está realmente aí. E eu vou dizer para vocês, ainda não estamos nem em 10% de tanta coisa nova que está vindo por aí dentro da pecuária. Né? A gente tem pesquisas aí que demonstram que a pecuária, ela ainda não vou dizer atrasada, a pecuária ainda está um passo atrás da agricultura em relação à tecnologia, em relação à qualificação. Então, eu estou percebendo que o público da pecuária, o produtor, ele tem começado a perceber isso e tem buscado muito. Então, a gente tem tido muita procura, tanto a gente, né, da Destrave, quanto também a Gestal, porque a gente tem uma parceria muito grande. Temos aí um programa que está por vir por conta da pandemia, ficou parado, que é a formação de capatazes que chama Liderpex, né? Liderança na pecuária, que está muito bacana. Todo o projeto está muito desenhado, né, Mari? E a gente está aguardando o momento para a gente lançar, porque a gente sabe dessa importância de estar qualificando essas pessoas. E, com certeza, essa questão da pecuária do futuro, a tecnologia é algo que está muito latente, né? Quando a Mari falou de suplementação, né? O aumento do confinamento, semi-confinamento, bem-estar animal, um assunto que está assim, super latente, né? Porque tem aqueles, né? Entre aspas, né, os defensores aí que nem sabem o que é pecuária, não sabe nem o que é ser produtor, e o cara tá lá às vezes metendo a lenha e fica falando de bem-estar. Quem é produtor de verdade tem trabalhado o bem-estar, sim, porque a gente sabe que isso também dói no bolso. Então não é só isso, a gente tá preocupado com o todo, né, Mari? Então... Isso, e assim, já que esse é o desafio, né? O Elton frisa muito o tempo todo do ajuste fino, né? E o ajuste fino é que nos leva ao lucro. Então, a gente precisa trabalhar os ajustes, a gente não pode mais chegar, né, e a equipe colocar o suplemento no coxo e virar as costas. A equipe, ela precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo, ela precisa entender que se ocorrer alguma alteração, ela precisa atuar rapidamente, né, porque senão isso lá na frente vai provocar um desempenho inferior do que a gente almejava. E um então, assim, alto. essa visão que a gente precisa colocar dentro das fazendas, justamente essa. E aí, Jaque, para a gente iniciar aí a nossa discussão, antes da gente falar de formação de equipes, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a questão da estrutura dentro das fazendas. O que você percebe aí e algumas dicas que a gente precisa, né, dar para o produtor aí, para quem, né, para quem está dentro do sistema de produção, como uma forma de organizar a equipe, né? Que a gente fala muito sobre organograma dentro da fazenda, a questão de estar muito claro o cargo, qual é a função que a pessoa precisa atuar ali dentro da fazenda, né? Então, se você puder comentar um pouco aí qual é o impacto disso, né? Para a gente iniciar o nosso tema aí, eu acho que é de grande relevância. Ah, bom demais. Mari, ótima a sua colocação. O pessoal também, se quiser fazer pergunta, pode fazer, né, Mari? Quando a Mari falou de ajuste fino, o ajuste fino é os detalhes. E os detalhes, gente, são as pessoas. As pessoas são o que faz a grande diferença. Mas para as pessoas fazerem uma grande diferença no seu trabalho, tá? E na sua fazenda, né? Então, tanto você que trabalha, quanto você, produtor, que está nos acompanhando, é de grande valia essa questão do que tanto o proprietário quanto os funcionários entendam a sua posição dentro da fazenda. Aí, Guilherme Pontieri, um grande exemplo, lá, Agro Pontieri, depois vocês sigam lá também, que é uma propriedade que a gente conseguiu implantar tudo isso. Então, o organograma é o início. Por quê? Porque demonstra toda a estrutura da fazenda. Quem é quem, né? A quem eu me direciono para saber até onde eu posso ir, qual é a minha função, o que eu devo desenvolver. E quando eu falo isso, às vezes a gente chega na fazenda, Mari, e as perguntas que tem lá assim, o que você faz? O funcionário não sabe. Ele não sabe o que ele vai fazer amanhã. Quem que é seu gestor? Eu pergunto para quem você responde. Aí ele fala, fulano, ciclano, beltrano. Ele responde para 10 pessoas. E fica muito difícil. Isso dificulta muito, né? Dificulta muito. Totalmente. A pessoa fica vendida. A comunicação, ela acaba se perdendo em algum momento, quando
A gente não Não tem a sei. quem buscar, Exatamente, eu não justamente. sei a quem eu vou, quem eu recorro. No momento de E, emergência, ou numa necessidade, ou até mesmo que eu tenho um problema e eu preciso buscar, se eu preciso de uma folga, se eu preciso sair mais cedo, se eu deu um problema lá, para quem que vai responder? O cara não sabe. Então você percebe justamente. que as pessoas, ela perde um pouco de tempo. Quando você contrata uma pessoa, quando a pessoa é contratada, eu como contratada, eu estou vendendo o meu dia, a minha hora, o meu tempo. E o produtor, quando contratou, ele contratou o tempo da pessoa. Então, quando não existe para quem eu buscar, eu não entendo, né? Quem eu vou fazer, para quem que eu respondo, a pessoa perde tempo até ela compreender exatamente o que ela tem que fazer naquele momento. E diante disso, eu perdi dinheiro, né? Eu estou pagando por um tempo que a pessoa está ali. Geral, a gente fala na fazenda amassando barro, sem fazer nada. E não é porque ela está sentada, deitada embaixo de um pé de bambu, esperando que as coisas aconteçam. É porque ela não sabe ou ela fica rodando igual uma barata tonta para entender o que ela tem que fazer. Então, o primeiro É, passo, o organograma, cada um saber sim. exatamente para quem responder. E o que tem que fazer das atividades principais. Isso não quer dizer, por exemplo, que um salgador ele não pode ajudar a desenroscar um bezerro. Não. Não quer dizer que um vaqueiro não pode descer do cavalo e lá mexer o sal, porque tem um salgador. Não. Pelo contrário, ele tem as atividades principais, mas ele tem que conhecer como conhece como acontece no todo ali. E isso a gente percebe que tem muita dificuldade nas fazendas. Isso não é passado para o cara quando ele chega. O funcionário, quando chega, às vezes ele não sabe nem quem são os colegas, nem o nome do capataz, nem quantos retiros tem ali. Então, essa é a grande falha, inicialmente, quando entra uma pessoa na propriedade de primeiro impacto, assim, Mari. É a primeira coisa. A Isso é gente. muito legal, Jaque, porque assim, até o pessoal que está entrando aí, na segunda-feira nós fizemos uma publicação na nossa página justamente de um organograma, né? Então, assim, como montar o organograma? Porque é tudo que você falou, é muito importante ter esse organograma para estar bem definido o que você é e a quem você recorrer, né, o seu superior, para que não ocorra erro de comunicação. E essa questão de funções, né? De saber qual é a sua função e o que você precisa desenvolver dentro do sistema. E isso está muito ligado também com o planejamento dentro da fazenda. Né? Há 2 semanas atrás, nós trabalhamos muito isso na nossa página. Então, assim, como trabalhar o projeto? A gente precisa ter início, meio e fim. E a gente precisa direcionar a quem vai fazer aquela atividade, porque se ele não fizer, a gente precisa recorrer a ele e entender o que aconteceu no meio, porque não foi atingido. Né? O Elton costuma falar muito que a pessoa que não tem uma meta, e a gente sabe disso, né? A nossa rotina é assim, se a gente não acorda e não sabe o que fazer, a tendência nossa é se manter ocupado, no final do dia Com a gente está certeza. cansado e a gente acha que trabalhou. Né? E Olha isso que precisa ser bacana. bastante claro dentro da fazenda. Essa colocação que você colocou, Mari, geralmente quando a gente vai fazer pesquisa de clima nas fazendas, quando a gente pergunta assim, se o seu gestor não estiver aqui amanhã, você sabe o que você tem que fazer? Sei. Eu falo, então qual é a sua atividade que você vai fazer amanhã? Aí o cara pensa, qual é a sua atividade? Você vai, vou fazer rodeio. Onde? Eu vou fazer mudança de passagem. Qual é o passo que você vai mudar? Ele não sabe. Outro erro, que isso é muito clássico da pecuária, não existe programação. O planejamento, a programação da semana tem que ser feito ou no sábado, né? Que você faz um balanço de como foi a semana. Isso é só uma dica, tá, gente? Cada propriedade funciona do jeito que achar melhor. E monta uma programação da próxima semana. Coloca lá no mural. Escreve em qualquer papel de pão lá, mas deixa à vista para todos os envolvidos entenderem o que vai acontecer na próxima semana. A nossa mente ela é direcionada exatamente já para se auto-preparando. Então, quando eu já sei o que eu vou fazer, automaticamente eu já deito. Bom, amanhã eu vou buscar um gado pesado lá no fundo da fazenda. Então, eu vou buscar a tropa, eu tenho que buscar um animal assim, assim, assado, tenho que arriar um animal assim, assim, assado. Então, é necessário existir. Mas acontece da gente chegar na fazenda, o vaqueiro fala que vai buscar a tropa, quando ele arreia,
ele vai atrás do capataz e nem sabe o que vai fazer e para que pasto, qual é o, enfim, o que ele vai fazer. Precisamos conversar mais, né? Eu acho que é a dica. Falar, conversar, isso é importante. Isso. E o Léo tá até perguntando, o Léo Atlanta, ele falou, né, que ele tá perguntando assim, até fazendas de médio porte, onde a família trabalha, o casal trabalha, é necessário? O que você pode falar aí já? Com certeza tem alguém antes desse casal que criou uma programação ou espera que algo aconteça. Se existe isso, com certeza, converse com essas pessoas. Isso se chama gestão participativa. Quando eu tenho dentro da minha propriedade pessoas que trabalham e que ela compreenda, que ela faça parte daquele todo e que você, proprietário, o convida, né? O chama aí para tomada de decisão, para o que vai ser feito na próxima semana, que seja um casal, que seja uma pessoa. Mas converse isso antes dessa programação. Olha, comprei um lote de gado, vai chegar. Lá na próxima quarta-feira, estou pensando em ter um embarque, então já se prepara. Então, o cara já vai adiantando o que ele tem que adiantar para que chegue ou quarta, ou talvez vai até quinta. Nessa semana, a ideia é que tenha um embarque ou que chega um lote de animais. Essa programação, Léo, independente do tamanho da propriedade. Converse com esse casal aí e fale com ele. Ele conhece 100% do problema. Às vezes você vai falar assim, olha, vamos fazer um manejo de pastagem? Eu pensei em mudar o pasto B2 para o C10. Aí o cara falou assim, olha, eu verifiquei que o A1 está mais baixo. Bom, show! É isso aí, o cara está participando. Então, independente da quantidade de pessoas. Vale a pena aí. Ele até perguntou ali já que na questão do organograma, né, também, se é necessário. E eu vejo que é necessário, porque quando a gente tem um organograma, a gente acaba tendo mais clareza, né? A quem remeter, tem mais clareza do que desenvolver diante da função. Não né? Por mais que sejam duas pessoas, é importante ter essa definição. Eu não preciso chamar organograma, porque isso pode assustar também o cara aí da fazenda. É a mesma coisa a reunião. Não fala pro cara, ó, hoje vai ter uma reunião. Fala para os vaqueiros aí, ó, para esse casal. Vamos ter um bate-papo aí de área, né? De varanda. Vamos bater um papo lá debaixo do pé de manga. Vamos bater um papinho para a gente discutir. O organograma não quer dizer que você tem que dizer, olha, esse é o nosso organograma, porque tem duas pessoas. Você tira o leite, você capina, você faz a cerca. Não. Não precisa você citar isso, que isso é um organograma. Mas defina com ele, olha, eu estou aqui, né, como gestor, como proprietário, como dono, para te auxiliar. Você é a pessoa principal e que eu dependo de tudo, eu dependo de você. Porque esse negócio só funciona se tiver você. Então, hoje, você é responsável para fazer rodeio, para verificar a cerca, verificar a guarda, mas eu estou aqui para te auxiliar onde você tiver necessidade e verificar que isso que você demanda de ajuda. Então, isso é um organograma. Ele entender que ele está abaixo, mas tem alguém que ele possa recorrer. Então, não preciso chamar organograma, porque isso assusta também em propriedade, principalmente essas de pequeno porte. Mas é a mesma coisa de feedback. Se você falar, vou te dar um feedback. Não, vem cá, eu quero bater um papo com você, eu quero te dar um retorno de como eu estou vendo o seu trabalho. Pronto. Você já ganhou o cara e aí vai ser lindo e vai ser maravilhoso o resultado, Léo. Já que a gente tem uma pergunta do Edu também, que ele fala assim, já que a maioria das fazendas hoje tem um programa de integração do funcionário, vejo que até mesmo as grandes empresas, elas falham nisso. Nossa, Eduardo aí da transportadora, que só trabalha aí, transportadora LF, TransLF, né? Ele é uma empresa que só trabalha aí com agro, né? Super envolvido. E essa pergunta é muito pertinente, viu, Eduardo? Obrigada aí pela oportunidade da gente poder responder isso. Muito falha. Até mesmo as grandes empresas não seguem à risca um programa de integração. Inclusive, foi o tema da semana passada que a gente falou no Giro do Boi, que todas as sextas-feiras, eu já fazendo um merchan aqui, viu, Mari? Todas as sextas-feiras a gente está com um programa lá, gestão de pessoas no Giro do Boi, dando dicas todas as sextas-feiras. E a gente falou sobre isso, sobre essa importância da integração. Na maioria das vezes, tanto em fazenda ou qualquer outra empresa, viu, Eduardo?
e vocês que estão aí nos acompanhando, não faz esse programa. Então, às vezes, você chega na fazenda, você fica perdido. Você não sabe quantos setores tem, você não sabe como aquilo funciona, você não sabe quais são as regras, você não sabe o horário do café, horário de almoço, horário de janta, que dia que tem folga, que dia que é o dia de compra. O integração é para isso. E, principalmente, o integração é para você mostrar exatamente os valores e quem é a empresa que está recebendo essa pessoa. Faça com ele um seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa empresa. E apresenta a fazenda, a história, um pouco da história, quem é a fazenda ali na região, né? O que produz, se faz integração lavoura-pecuária, se eu sou de cria, qual é o meu índice aí, para o cara entender o desafio que ele está pegando e de que família que ele está fazendo parte. Entenda, eu só defendo aquilo que eu conheço. Então, show de bola aí, Eduardo. E você tocou um ponto extremamente importante, que é ter, né, a fazenda, ela ter a missão dela, ela ter os valores dela, o propósito muito claro. Porque quando ela deixa isso claro para os funcionários, o funcionário ele entende, né? Quando ele entra na fazenda, ele sabe que às vezes está tendo, às vezes os propósitos são diferentes, né? E aí a gente começa a ter mais clareza, que é um dos pontos que eu ia te falar lá na contratação. Então, por exemplo, a gente falou muito sobre a estrutura dentro da fazenda. E aí, se fosse para você, por exemplo, dar 5 dicas aí já, que algumas dicas para o produtor rural, para ele levar em consideração no momento da contratação, né? Porque a gente tem que pensar muito que a contratação ela é um ponto extremamente importante, né, dentro do desenvolvimento da atividade. Mari, o que mais acontece nas fazendas? Contrato rápido e demito devagar. Vamos inverter essa ordem. Porque é o seguinte, a pessoa que ela já perdeu a vontade ou o desejo de estar ali, dificilmente você consegue resgatar. Isso você tem que identificar com antecedência para que isso não aconteça. Mas, para fazer uma bela e uma excelente contratação, para você ter uma pessoa ali para gerar menos turnover, o ideal é você primeiro criar o perfil do que você quer. O que a gente encontra nas fazendas? Quando eles nos ligam para a gente fazer contratações, eu falo, tá, mas qual é o perfil? Ah, um cara bom aí. O que é um cara bom para você? Um vaqueiro bom. Tá, mas é o quê? Já trabalhou com cria, já trabalhou só com terminação, se ele já fez alguma formação, algum curso, qual o período de experiência que ele já trabalhou, idade, se é casado, se é solteiro, ele vai precisar anotar muita coisa, ele precisa ter uma escolaridade mais ou menos, como que é, né? Precisa ser um cara que tem uma boa comunicação, é um cara que vai trabalhar sozinho, ele precisa só ali conhecer do boi e mais nada. Então, assim, eles não têm esse perfil, eles não descrevem esse perfil. E aí eu contrato o primeiro que aparece. Então, assim, recrutamento e seleção não é contratar o primeiro que te liga, você fala, pode trazer atrás e ir embora. Isso não é uma boa contratação. Então, recrutamento e seleção é você, primeiro, criar o perfil do que você busca e buscar possibilidades, fazer a entrevista, verificar, tentar ligar para buscar referência mesmo, gente, extremamente importante. Vou dar uma dica aqui, viu? Para os dois, né? Primeiro, para o produtor, procure Facebook e Instagram. Você consegue identificar muito sobre o perfil da pessoa dentro dessas redes sociais. E você que está procurando emprego aí, cuidado também com suas redes sociais. O que você está demonstrando do que você realmente é e o seu talento dentro das suas redes sociais. Eu percebo que pessoas que às vezes trabalham, até mesmo recém-formados, por exemplo. Eu fui há pouco tempo em um trabalho de semana acadêmica, as pessoas em uma semana, ali eu estava acho que no penúltimo dia, eu perguntei quem havia postado alguma coisa sobre a semana, uns gatos pingados lá, uns 5 gatos pingados levantaram a mão. Ou seja, o que você está demonstrando do seu potencial e do que você está querendo buscar dentro do mercado de trabalho. Então, isso também é importante. Eu sempre procuro no Google. Então, gente, vou dizer para vocês, o Google mostra tudo, onde você já passou. Se a pessoa já passou por algum escândalo aí, saiu em alguma matéria de site de fofoca, ou seja, você encontra tudo, Mari. Então, você, recrutador,
tem que buscar essas informações, né? Então, isso é E, extremamente importante. e até o inverso, né, Jaque? Quem busca a vaga, ele conhecer a empresa que ele está entrando, né? Com Ele conhecer, ele certeza. ter muita clareza da empresa que ele está entrando. E aí a gente volta de novo na missão, que eu vejo que isso é muito forte. Quais são os valores da empresa? Tentar entender isso, porque senão dá um choque muito grande, e aí você se frustra, né? E você entra, você não faz o seu trabalho bem feito, você não desenvolve a sua função, né, com responsabilidade, porque você vive em frustração, e aí isso começa a gerar transtorno, né? Com certeza, Mari, já presenciei várias situações de colaborador que entra sem saber nada das regras e ele fica menos de uma semana e quer ir embora. Aí o cara gastou com mudança, gastou com exame. Então, eu até vejo que todas essas pontuações, se fosse possível ter uma pré-integração, apresentando a empresa antes do cara fazer até os exames e ele concordar com a proposta, isso era de grande valia. Eu sei que a gente não tem esse tempo hábil, não é um negócio simples, né? Mas seria importante. Então, hoje, um dos maiores custos que a gente tem é na rotatividade dentro desses 90 dias. Ou 92 dias, porque aí a gente vai pagar multa, vai pagar outros tipos de impostos sobre as rescisões, por conta que eu não fiz uma boa contratação e, principalmente, eu não fiz uma avaliação de desempenho no tempo hábil dentro dos meus 45 dias ou dentro dos meus 90 dias, Mari. Então, fica mais uma dica aí. Isso é extremamente importante, certo? Isso mesmo, já. E, É, e, e aí, pessoal, se vocês observarem, nós trabalhamos, então, a gente trabalhou a visão do gestor que ele precisa conhecer pessoas, não tem como você lidar com pessoas se você não conhece, identificar, né, a pessoa, identificar o perfil, então isso é muito importante. Quem está entrando, então, se a gente vai falando de capatazes, vaqueiros, é essa a visão também. Ele ter muita clareza, né, do que ele vai desenvolver, a clareza da empresa que ele está entrando, né? com certeza. E Com certeza é isso mesmo, Mari. E o grande, eu acho que o grande virada de chave, né, é as pessoas compreenderem que a pessoa tem que gostar daquele local, estar satisfeito, porque senão ela não vai ficar ali. E aí você vai ter um custo enorme, né? E aí não vale a pena. Então, eu acho que o proprietário que não tiver pessoas com esse feeling, porque eu vejo que isso é mais feeling ainda, né? Não tenha profissionais para fazer isso, contrate uma empresa, porque eu tenho certeza que é mais barato você contratar uma empresa para fazer o seu recrutamento, seleção e contratação do que você meramente vai lá e contrata o primeiro que aparece. Então, vale a pena aí justamente. procurar profissionais, com certeza. E aí, depois, já que a gente falou, então, né, de uma estrutura organizacional dentro da empresa, depois que a gente falou sobre uma contratação, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o ambiente, né? O ambiente dentro da fazenda. O que é Certo. importante ter ele dentro da fazenda para que a gente alcance ali, né, os objetivos. Então, eu acho que a gente falou, então, a questão de funções, né, de ter clareza nisso, função, o que a pessoa vai desempenhar. E eu acho que uma coisa que vem muito de encontro é a fazenda ela ter metas, né? Então, ela tem que ter todo um planejamento de produção, porque se ela não tem meta, a equipe vai ficar totalmente perdida também no desenvolvimento das funções. Então, ela precisa ter metas muito claras e ela precisa deixar essa meta clara para a equipe, Com né, Jaque? certeza. Para Com que eles certeza. consigam atuar dia a dia para que o sucesso chegue ao final. Com certeza. Sem um porquê da existência onde eu quero chegar, dificilmente a gente vai ter comprometimento. Então, dentro de uma. Quem quiser estudar, depois dá uma lidinha aí, a teoria de Maslow fala exatamente isso. Que as pessoas, para se sentirem motivadas, elas têm que se sentir desafiadas. É o ápice aí né, o auge, né? O ponto mais alto da motivação é a questão das pessoas se sentirem desafiadas. Então, se você quiser uma equipe comprometida, uma equipe que tenha o tempo todo buscando melhoria contínua,
ela precisa se sentir desafiada e para isso eu preciso existir metas, né? Não tem, não tem outro formato. Eu preciso saber até onde eu posso chegar e qual é o meu grande desafio. E estimular as pessoas. Começa a demonstrar. Tem fazendas que a gente vai que o vaqueiro não sabe qual é o índice de mortalidade, não sabe qual é o ganho de peso, não sabe qual foi o rendimento de carcaça, não sabe. Então, aquele produtor que está com aquela cabeça pequenininha ainda, que eu não posso mostrar esses números para os meus colaboradores, cara, você não vai crescer no mercado. Justo. Nós Justo porque... precisamos passar isso para frente, né? Essa é uma grande ideia aí. Certo? Isso mesmo, Jaque. Até porque a gente está evoluindo para um modelo de equipe que não é só o fazer, né? Então a gente não pode pensar que o vaqueiro, ele só vai fazer, ele só vai colocar o suplemento, ele só vai trocar os animais de piquete. Ele precisa entender o que ele está fazendo, né? Por quê? Porque ele precisa ser aquela pessoa, que a gente fala isso em todos os momentos, independente da função que você atua, que é o que a gente fala do intraempreendedor, né? Ele precisa pensar com a cabeça do dono. Né? Mari, essa colocação é extremamente importante. Olha só, os capatazes, os gestores e até mesmo o produtor, eles acreditam, e às vezes até nós mesmos, às vezes a gente precisa, às vezes, ter um chacoalhão. Eu digo assim, compre uma caixa de sabão em pó. Cara, parece que tá claro isso. Eu tenho que dizer por quê. Olha, compra essa caixa de sabão em pó, porque aqui o chão tá muito sujo, a gente precisa esfregar mais, e depois disso a gente vai ficar com o ambiente limpo, tal. Tudo precisa responder o quê, quem vai fazer, até quando, como e por quê. Quando eu explico qualquer função dentro de uma propriedade, qualquer empresa, não precisa nem ser do agro. Quando eu digo, peço, solicito, tá? Ou delego uma tarefa na qual ela tem o que vai ser feito, quem vai fazer, até quando ele pode fazer aquilo e por quê, o que isso vai trazer de benefício para a equipe, para ele, para a propriedade, para o todo, com certeza o comprometimento vai ser ainda maior. O que a gente se depara muito é que as pessoas passam os pedidos aí e eles são mal feitos. Ou o comprometimento é menor, porque as pessoas acabam não compreendendo e aí acontece o retrabalho. Então, esse é o grande fator aí, não tem os porquês. A Yara, ela falou, né, diversas vezes ali sobre a dificuldade de encontrar, né, hoje vaqueiros no mercado disponível, né? E aí a gente começa a trazer à tona o que está acontecendo, por que a gente não está tendo esse tipo de público disponível para contratação, né, Jaque? E aí a gente começa a ter uma divergência muito grande, porque vem a divergência do vaqueiro por estar insatisfeito por questão salarial, por não ser bem reconhecido, vem muito a questão também que a gente precisa deixar claro, né? Que as pessoas, hoje os jovens que nasceram nas fazendas, eles não estão mais ficando na fazenda. Eles estão indo para a cidade. O grande problema está aí. O problema está aí. Porque tem, justo, porque assim, tem escassez de educação no meio rural, a gente sabe que isso a educação do meio rural, ela não é de qualidade, né? E aí o pai, chega uma certa idade, o pai ele é obrigado, muitas vezes, mandar o filho para a cidade para estudar. Porque ele pensa em um futuro melhor para o filho, né, Jaque? Então, é o momento que nós temos um desafio. Olha, até um alerta, uma chamada de atenção, até a Yara, o Gu Flumian também está falando aí, né, que alguns vaqueiros e peões sem qualquer meio de comunicação, né, ele está falando aí, acaba tendo algumas discórdias. Mas primeira pergunta aí sobre a Yara, só o complemento. Hoje, o vaqueiro vai ser leiloado em médio ou curto prazo. Por quê? Primeiro, eu acho que a grande falha vem do nosso governo CLT, que não permite que menor aprendiz faça nenhum trabalho que seja como vaqueiro, que ele vê como perigoso, tal. O que acontece? Não tem como uma pessoa aprender a ser vaqueiro depois dos 18 anos, ponto. Não tem como ser um excelente vaqueiro depois dos 18 anos, não aprende. Não é uma máquina que você monta em cima, é habilidade, né? O ser vaqueiro é habilidade. Agora,
o pai que às vezes não quer que o filho seja vaqueiro, porque ele acha que ainda existe essa crença aí que o ser vaqueiro não é uma das melhores profissões. E eu já ouvi muito aí que eu vou contratar, então, zootecnista, veterinário como vaqueiro. Já ouvi clientes falarem isso, porque eu não acho vaqueiro para ser contratado. Então, isso é um fato. É muito difícil. Não tem como ter um treinamento para vaqueiro ser habilidoso em montar a cavalo, que é uma das, vamos dizer assim, a carteira de motorista do vaqueiro é ele saber montar. Né? A carteira o operador tem que saber ou ter uma carteira de motorista, uma CNH, ou ele tem um curso de operação de tratores ou máquinas, né? O vaqueiro não tem essa CNH. E não tem como ele tirar, depois dos 18 anos, ele aprender a ser vaqueiro, como montar. O que tem essa possibilidade é aprender uma aplicação de medicamento, ele aprender a verificar o momento certo de uma suplementação, de uma mudança de pastagem, uma leitura de coxo, né? Identificação de doenças, como curar o manejo correto de bezerros, porque às vezes você usa até menos cavalo, enfim, animais, né? Que ele vai montar. Então, esse ainda tem algumas possibilidades, mas ser o vaqueiro que monta a cavalo, esse a gente vai ter leilão. E eu, de verdade, não tenho visto muita saída aí. Agora, no sentido até de que o Gustavo Flumian, eu quero até fazer um comentário aqui, quero até agradecer o Gustavo Flumian, me procurou esses dias pelo Instagram. Ele tem, se eu não estiver enganada, 14 anos e está em busca aí de fazer treinamento, está querendo fazer treinamento de gestão de pessoas, de rastreabilidade, e eu achei super legal aí. Então, é o seguinte, quando não existe uma comunicação assertiva dentro da propriedade, com certeza as discórdias, entre aspas, entre patrão e peão vão acontecer. Agora, salários, eu vejo que se eu ser claro, a partir do momento que o cara entra, eu ser muito claro e eu seguir o que eu disse, dificilmente você vai ter problema. O problema é que eu falo assim, daqui 90 dias a gente senta. Passou um ano e o proprietário não sentou com o cara. Eu vou ver o que eu dou aí para você, um prêmiozinho. Nunca sentou para verificar, sentar com o cara e mostrar aí as metas cumpridas. Qual foi o índice de prenhez, o índice de nascimento, o índice de desmama, que eu acho que é o mais importante. Não adianta nada eu ter um excelente índice de prenhez e no final eu não tive um índice de desmama bom, ou seja, o dinheiro não veio. Então, não existe também aí, principalmente para os vaqueiros capatazes aí, que vão... Depois vai ficar gravado, né Mari? Essa live, de entender que a empresa que não obteve as suas metas e lucrou, ele não tem como dividir. Ele não tem como dar prêmio de participação nos resultados. E prêmio de participação nos resultados é a partir de para frente. Porque até X o proprietário precisa, porque senão não vale a pena. Você tem que entender que nós somos pagos, né? Eu estou dizendo nós porque eu também trabalho em fazenda, até X ponto. Certo? Sim. E a partir desse ponto que eu vou começar a dar um prêmio, porque você tem que se pagar. Então, no mínimo, para você pagar o salário que você está ganhando, o proprietário tem que demonstrar. Eu preciso da meta, por exemplo, uma meta de prenhez 75. É o mínimo que eu tenho que dar. A partir de 75, eu vou dar prêmio. Eu tenho que produzir X arrobas produzida por hectare. Até isso, abaixo disso, eu não tenho como dar prêmio, porque eu não consigo me pagar e sobrar uma gordurinha para eu fazer investimento. Pecuária tem que estar investindo todo ano, qualquer fazenda, né? Então, eu preciso entender, o proprietário precisa entender, e o funcionário também precisa entender que prêmio de meritocracia, né? Ter as metas, eu preciso ter o mínimo, e a partir de que todo mundo ganha, que isso é excelente, né? Eu acho excelente a propriedade que você vai lá, tá todo mundo de caminhonete, tá tudo ótimo. Por quê? Isso demonstra que todo mundo está ganhando dinheiro. E aí a gente vai ganhar junto. Isso mesmo, Jaque. E independente da meritocracia, é importante a equipe ter metas, né? Eu vejo, porque assim, a meta é o que te faz, te move primeiro, além. ter o desafio, né? Porque você se autocobra,
Porque você tem um número na cabeça e você precisa atingir aquele número. Então, você tem um desafio. E muitas vezes, essa meta, ela é da equipe, né? Então, tem que estar todo mundo junto para alcançar essa meta. Então, assim, Exatamente. é isso que eu vejo com Aí, bastante clareza. E deixa eu só emendar, já que aí você já responde. Tem uma pergunta aqui do Léo que ele fala que fechou a safra 19, 20. Aí ele está perguntando se ele deve apresentar só os resultados de produção, né? Ou se ele deve apresentar para a equipe os resultados também financeiros. olha, isso vai muito de perfil de propriedade. E o que eu digo é o seguinte, sua empresa, se ela nunca apresentou nada, eu não verifico que o financeiro seja o ideal nesse momento. É, Na minha opinião, eu acho que a empresa que está no momento e começa a apresentar dados financeiros, eu acho que essa empresa é a top e ela está no nível de excelência. Porém, se eu nunca apresentei nada, Léo, não é o momento para eu apresentar financeiro. Por quê? Porque a equipe ainda não está preparada. Porque isso é evolução gradativa. Então, eu sempre falo, começa com resultados de produção, né? E vai aos poucos demonstrando, coloca custo. Isso é extremamente importante. Para eu produzir, por exemplo, sei lá, bezerros de 8 meses com 240 quilos, eu vou produzir X com, no máximo, X financeiro. E começa a apresentar isso, aos poucos. Porque, às vezes, a equipe, quando não está preparada, e eu não tenho uma boa comunicação e ser bem conduzido, ele pode ser entendido pela equipe erroneamente. E aí, às vezes, a gente dá um tiro no pé e as pessoas entenderem, essa empresa tem dinheiro demais, pode gastar. E aí, um grande passo aí, principalmente quem é capataz, vaqueiro ou funcionário que esteja assistindo, entenda que quando você vê aquele monte de boi no pasto, isso não quer dizer que tudo aquilo é um dinheiro líquido. Porque o boi é o maior custo que eu tenho para ter dentro da fazenda, é quando eu compro o boi. O ganho de cada animal, ele é muito pequeno. Foi-se o tempo, né, que eu vendia um boi gordo e comprava 3 bezerros e ainda sobrava dinheiro. Não é mais assim. Então, a pecuária ela tem uma margem de lucro muito curta. Então, isso é importante, viu, Léo? Boa pergunta. Eu vejo, se você não tem essa conduta aí, vá devagar. E só um comentário, a Yara aí, complementando a Yara, que ela fala de metas claras, pagamento de remuneração variável, né? Hoje colabora muito, concordo, só que cada propriedade ela precisa ter critérios claros e ser claro que é o ano que não deu a lucratividade que a gente esperava ou a gente não conseguiu entregar o resultado, ninguém ganha. Aí o pessoal fala assim, mas eu fiz o meu papel, por isso você já tem o seu salário. Por isso que a empresa está pagando o salário para o cara. O prêmio é pro a mais que a gente espera produzir, porque a gente sabe que tem potencial. E a gente sabe que se a gente se doar um pouquinho mais, a gente vai conseguir. Então, só essa... E isso precisa estar claro, né, Jaque? É igual você falou, tem que ter clareza. Porque, assim, eu fiz o meu. Mas, assim, a gente não trabalha individualmente, a gente trabalha em equipe. Então, o resultado é obtido da equipe. Exatamente. Né? Então, é esse que é o legal. É assim, ó, a equipe saber qual é a meta, né? Com certeza. E que um é dependente do outro, porque um estimula o outro a alcançar aquela meta. Então, é isso que eu acho magnífico, né? Que a gente precisa colocar muito em prática. É isso aí. E aí, já, uma coisa que o Fagton trouxe, que acho que pelo nosso tempo vai ser do último tema aqui que a gente vai trabalhar, que é o treinamento, né? Treinamento, capacitação dentro das fazendas, né? E aí eu vou trazer alguns dados, Jaque, que foi até um benchmark que você desenvolveu, né, Jaque? Sim. E aí vamos falar aqui, pessoal, que a Jaqueline está desenvolvendo aí, né, Jaque, em parceria com algumas outras empresas, um novo benchmark, né? Sim. Que é gente do agro, focado em equipes. A gente saber qual é a média salarial das equipes dentro das fazendas, né, Jaque? Por região. Que é algo que você está desenvolvendo. Com certeza. E aí, pessoal, a Jaque fez um levantamento há um ano e meio atrás, de como que os colaboradores estão sendo capacitados, porque não adianta nada a gente falar de ter metas, ele saber o que fazer, mas muitas vezes ele não saber como fazer.
né? E aí a Exatamente. Jaqueline fez um levantamento na empresa dela com 4.212 colaboradores e o resultado, ele é, ao mesmo tempo que ele é triste, e ao mesmo tempo ele é desafiador, porque esse é o nosso desafio dentro do agro, dentro da pecuária, né, Jaque? Com Então, ela certeza. trouxe aí os dados de que somente 32% das fazendas qualificam os seus funcionários. E desses 32, pessoal, só 28% é pecuária. É Então, assim, muito ó, pequeno, o Mari, resto é está dentro muito da pequeno, agricultura, é um número muito pequeno, né, muito pequeno. Jaqueline? E assim, a Jaqueline, a empresa da Jaque, a Destrave, nós da Gestap, nós acreditamos muito no desenvolvimento das equipes através de treinamento. Com A gente certeza. faz treinamentos para técnicos, equipes de fazenda. E aí, Jaque, uma coisa que eu achei muito interessante, só para mim terminar, para você dar a sua visão, é que assim, ó, qual que é a visão do dono quando ele fala de mão de obra? Então, a visão do dono é que a equipe tem baixa qualificação, é uma equipe de baixa produtividade, e aí a gente assimila isso ao que a gente falou anteriormente, da equipe não saber o que fazer, né? Ela não ter uma data para terminar, e aí se ele tinha que fazer a adubação de um pasto em um período X, ele leva dias para fazer porque ele não tem uma data específica de término, né? Com A certeza. equipe ela não é comprometida, falta criatividade e iniciativa e ela não tem cuidado com o patrimônio. Então, essa é a visão, né, do dono, que foi o que foi trazido. E aí, Jaque, fala aí para nós um pouco sobre qualificação de equipes. Primeiro que eu concordo com a visão do dono de que realmente falta isso. Mas vou dizer aqui, Justamente. infelizmente, vou ter que dizer, me perdoem, tá? Não me crucifiquem, que a grande falha começa do próprio produtor, que não investe em qualificação para os seus colaboradores. Então, às vezes a gente liga e fala de um treinamento, o cara não quer mandar, não quer liberar o colaborador para fazer. E também o colaborador, às vezes, acha que ele já sabe tudo e também não quer tirar um pouquinho do seu tempo e participar de uma live, participar de um treinamento, né? Ler uma reportagem, ler um livro sobre aquilo, enfim. Então, não tem jeito, né? Como o Fagton aí falou, treinamento de capacitação junto com o patrão e funcionário. Facilita? Depende dos profissionais que você levar para dentro da propriedade para dar esse treinamento. Esse também é um fator extremamente importante, porque quando o profissional que vai para dentro, ele não tem uma visão também de dono, porque uma visão de dono, gente, é aquele que, claro, com justiça, que entenda que o proprietário tem que dar a qualificação, mas o colaborador tem que se doar 100% para aquilo lá, porque senão de nada adianta. Vai entrar no ouvido aqui, sai aqui. O produtor vai investir dinheiro, o tempo do cara que ele está lá produzindo, mais ou menos, porque o cara que não é qualificado não vai produzir o quanto ele deveria produzir, né? Não vai ser eficiente. E aí, meu filho, ó, o dinheiro que você está pagando ali, está pagando e está tudo certo. E o que você está recebendo, não vai poder reclamar de que não tem uma melhoria, né? Uma bonificação, algo a mais. Porque dinheiro é consequência. Então, quando eu sou algo a mais, alguém está vendo. E se o lugar que a fazenda que você está não começar a perceber, com certeza alguma de fora vai perceber. O cara que é bom não procura emprego, ele é procurado. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, eu tô convicta disso, de todas essas situações. Em relação, eu não tenho dúvida que a baixa produtividade e eficiência tá tanto com a mão de obra qualificada, é um conjunto, tá, gente? O cara não saber as descrições das funções e saber exatamente o que ele tem que fazer, não ter planejamento, porque o cara perde tempo ali rodando, amassando barro, e ele não consegue fazer, né, o que ele precisa, e às vezes ele tem vontade e não sabe. Então, é um conjunto. Então, não tem gestão de pessoas, ela é um conjunto de coisas. Então, qualificação, planejamento, eu saber exatamente aonde eu estou, é eu ter uma comunicação extremamente assertiva com o meu colaborador, sem mimimi, fala direto com o cara, chama ele e fala como você está enxergando o trabalho dele. Se for positivo, fale para ele. Se for algo a melhorar, também demonstre para ele aonde você verifica que ele tem potencial. Agora, quando eu te perguntar e você estiver aí falando, meu funcionário não dá em nada, eu não sei quem está mais errado, se é o funcionário ou é o dono que está com esse cara há tanto tempo e não tomou nenhuma providência.
Então, se o cara é tão ruim, você não deveria estar. E se ele tem potencial, falta você dar oportunidade para que ele melhore, né? E traga bons resultados, consequência, lucro para dentro da sua fazenda. Então, eu E não sei, aí, é muita coisa, a gente pode falar aqui um monte de dia. é muita Inclusive, coisa. Mário, vou convidar, a gente está lançando agora, logo, logo, em setembro, tem o nosso treinamento de gestão de pessoas no agro. Tá sendo Justamente. lançado aí. Serão 30 horas de treinamento e a gente vai estar com mais abertura disso, vamos estar, né, podendo explicar com mais profundidade cada tema desse aqui abordado. E eu acho que é o mínimo, tá, gente? Tem muita coisa ainda para frente. E assim, já que você falou tudo, né? Primeiro, é, é o produtor entender que a equipe dele precisa ser capacitada, ela precisa ser treinada para executar, porque a gente já passou daquela fase de que ele só fazia. Agora ele precisa entender o que está fazendo para fazer com eficiência, né? Então é o que a gente falou lá atrás, ele precisa entender o que ele está fazendo, porque ele não pode simplesmente colocar o suplemento e virar as costas. Ele precisa ter o pensamento de um técnico, Com né? Ele certeza. precisa trabalhar isso. Então, é só o treinamento que vai fazer com que ele tenha essa clareza e ele faça esse ajuste fino. Porque se a gente for ver, de nada adianta a gente fazer uma boa formulação, né? A gente comprar bons animais lá na etapa da compra, mas na hora de colocar em prática, colocar aquela dieta no coxo, na hora de fazer uma ronda, se a pessoa ela não sabe fazer isso e tomar decisão, ter uma atitude imediata, né? Isso passa e aí o resultado final ele não é alcançado. E aí começa a vir frustração, começa a vir uma série de fatores que acaba impedindo, né, o resultado da fazenda, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. E Muito uma importante. coisa que eu queria que você falasse, e aí, assim, você falou muito sobre o treinamento. E quando a gente fala em treinamento, pessoal, é para todo mundo. O treinamento ele tem que vir desde o dono até a Chuveiro, pessoa tá? de Efeito justamente. chuveiro e não bidê, pelo amor de Deus. Olha E só, nós, chuveiro vem e limpa. Bidê, não dá. e assim, já que uma coisa muito legal, já que a gente tem 7 minutinhos, Tá. mas nós fizemos um levantamento, pessoal, com algumas equipes de fazenda, né, de temas. E assim, ó, surpreendeu, eu fiquei muito surpresa com o resultado, então nós colocamos lá qual tema você gostaria de ser capacitado? Suplementação, manejo sanitário, confinamento, semi-confinamento, manejo de pastagens, e aí nós colocamos comunicação com a equipe, né? E aí nós colocamos um outro tema. E assim, ó, por surpresa, comunicação com a equipe foi o que eles pediram para nós. Então, será que eles já não estão começando a ficar atentos à necessidade de saber, de aprender a lidar com a equipe, de ter uma boa comunicação com a equipe do dia a dia, né? Já que eu fiquei muito surpresa com o que eles pediram para a gente, né? Foi o maior, né, Mari? Foi o 35% aí. maior, Então, vou dizer para vocês, com justamente. certeza já perceberam. E como a Ludmila disse aqui, ele precisa saber que ele faz importante impacto no resultado final da propriedade. É isso aí, Ludmila. Obrigada pelo comentário. É o seguinte, as pessoas, elas precisam, não tem como hoje eu ter resultado sozinho. Eu preciso de outras pessoas. Em contrapartida, se eu não tiver uma forma de me comunicar, de ter uma habilidade com a comunicação, com certeza eu vou ter mais dificuldade. E aí o produtor tem que entender que na maioria, se não for 100, não é 100%, mas eu vou te dizer, no mínimo 95% nunca participaram de um treinamento direcionado com gente, com comunicação, com relacionamento interpessoal. Equipe pode ser extremamente excelente, saber tudo, mas se ela não tiver uma boa relação, um ambiente harmonioso dentro da propriedade, ele vai embora. Junto com a Destrave aí, até a Kelly está nos acompanhando, um abraço, Kelly. Nós fizemos essa pesquisa e a gente verificou dentro de uma propriedade que foi maravilhoso,
tinha várias ponderações de insatisfações, mas as pessoas não vão embora porque o ambiente é harmonioso, as pessoas se respeitam, existe uma comunicação entre elas, né? Então, quando não existe isso, não funciona. E dentro da equipe, quando o coordenador, capataz ou gerente, ou até mesmo o proprietário, não saber lidar, não ter habilidade de fala, de comunicação. Comunicação não violenta, está muito na moda, CNV. Vamos marcar um dia para falar sobre CNV, viu, Mari? Dentro das fazendas, que é o que há de mais novo e discutido hoje dentro desse mercado de autodesenvolvimento de pessoas, né? De desenvolvimento humano. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se as pessoas que estão aí como capatazes ou líderes, eu sei que a gente geralmente coloca ele com esse cargo, ou ele inicia esse cargo, porque ele é um cara de confiança e porque ele é um cara muito bom no que ele faz. Mas às vezes ele nunca soube lidar com pessoas. E isso pode te dar um prejuízo maior do que aquele que não conhece nada da propriedade ou da atividade, mas sabe lidar com gente. E o bom líder é aquele que ele não manda as pessoas fazerem. Automaticamente as pessoas o seguem o que ele faz. Então esse é o grande desafio de vocês aí que estão nos acompanhando dessa live, e tanto nossa da Destrave e da Gestap, nós que somos parceiros aí e que levamos qualificação para mão de obra para dentro desse Brasil aí, de pessoas dentro do agronegócio. Esse é o nosso legado e o nosso grande desafio. Já quero aproveitar e obrigada pelo convite, obrigada, pessoal. Nos acompanhe lá na Destrave Desenvolvimento. O meu também é Jaqueline Lubasque, nos acompanhe lá, que a gente tem muita coisa para trazer para vocês aí. Um grande beijo, obrigada aí pela participação, viu, Mari? Eu que agradeço, já foi um papo muito bacana. Na verdade, é o que você falou, é um assunto extremamente amplo, né? E se a gente tivesse mais tempo, mas a gente vai trazer, né? Essa é é a primeira que a gente está fazendo, e a gente tem um planejamento muito grande aí, pessoal, acompanha a gente, tá? E é um tema muito importante, né, Jaque? E assim, Jaque, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Pessoal, muito obrigada. Em nome da equipe Gestap, a gente fica muito grato por todos vocês terem acompanhado a gente aí nessa 1 hora, né, numa sexta-feira. Dizer que a gente está aberto, tá, para uma conversa. E, Jaque, se você fosse falar uma frase aí para quem está nos assistindo, resume tudo em uma única frase, Jaque. O que você poderia falar aí para nós? Nossa, tem uma frase que eu gosto muito, que não há ventos favoráveis se não sabemos a direção do porto. Tanto para colaborador quanto para empregador. Se você não sabe onde você quer chegar, dificilmente você vai chegar no seu grande objetivo. É isso. Obrigada. Jaque, perfeito. Gente, muito obrigada. Falta 15 segundos. Deus abençoe vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Beijão. Um abraço. Salva aí, Mari, no GTV. Tá salva. Beijo. Beijo, tchau.